consequências da morte de Cristo são, é claro, muitas e extremamente amplas. De fato, a história humana desde então e as eras vindouras são todas afetadas pelo que aconteceu na cruz. Tentar listar todas as consequências, muito menos discuti-las ou descrevê-las, seria um empreendimento enorme, e nada do que fosse dito poderia fazer justiça aos resultados da obra do Calvário. Vamos começar pensando um pouco sobre o que sua morte significou para Deus o Pai. Não precisamos ir muito fundo para ver que agradou muito a Ele. Paulo escreveu: também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios capítulo 5, versículo 2. Paulo está, sem dúvida, ligando o sacrifício de Cristo aos sacrifícios de cheiro suave da Antiguidade, do Antigo Testamento. Tal descrição é dada das ofertas queimadas que Noé fez após o dilúvio, Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 21, e também de algumas das ofertas que se tornaram uma parte tão importante dos rituais associados à adoração do tabernáculo. Veja especialmente os primeiros capítulos de Levítico, onde tratam disto. Essas ofertas agradavam a Deus, não apenas porque a oferta delas indicava a obediência de seu povo a Ele, mas sim, pertinentemente, porque apontavam para a oferta final, a oferta do Senhor Jesus na cruz. Podemos ter certeza de que quando tais ofertas foram feitas ao longo dos séculos, Deus deu prazer, isso deu prazer a Deus, Deus deu prazer ao agradar o tempo em que encontraria seu cumprimento na morte de seu filho. Deu prazer a Deus enquanto ele esperava que a consumação da morte do seu filho, então, seria o prazer absoluto. Também lemos sacrifícios, ou sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, Hebreus capítulo 10, versículo 8, que esta declaração inclui as ofertas de cheiro suave, e não apenas ofertas pelo pecado, é evidente pelo fato de que os holocaustos são explicitamente mencionados. A Bíblia está se contradizendo ao indicar que as ofertas eram aceitáveis a Deus e depois dizendo que ele não tinha prazer nelas? Claro que não. Eles trouxeram prazer a Deus até onde eles foram. Eles eram típicos e preparatórios, mas o ponto que o escritor aos Hebreus aponta é que essas ofertas não tinham qualquer eficácia inerente. Assim, por si mesmos, eles nunca poderiam trazer pleno prazer ao coração de Deus. O que poderia fazer ou trazer pleno prazer ao coração de Deus? Isso que o escritor aos Hebreus está trazendo diante de nós quando diz: um corpo me preparaste. Falando do corpo do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 5. O bendito Filho de Deus veio, dizendo: venho para fazer a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 9. E ele cumpriu esta vontade por meio de sua morte, como mostra o versículo 10. Nessa vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Aqui nesse sacrifício de uma vez por todas, e somente nele, o prazer total foi trazido ao coração de Deus. O Senhor Jesus disse: por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la de novo. João capítulo 10, versículo 17. Isso pode parecer à primeira vista uma afirmação integrante. O Pai já não amava o Filho muito antes de ele vir à Terra para morrer? Ele certamente o amava. O amor entre as pessoas divinas é eterna. O Senhor estava dizendo que o Pai o amava apenas por ter dado sua vida? Certamente não. O Pai sempre teve inúmeras razões para amar o Filho. Mas é verdade que sua vontade de morrer e retomar sua vida é uma das razões do amor de Deus. E de peso. Notamos o que o Senhor disse. Por isso meu Pai me ama. Tempo presente.
Esta frase está no tempo presente. Por isso meu Pai me ama. Tempo presente. Não, por isso meu Pai me amará. Não está dizendo tempo futuro. Ele estava afirmando algo que já era verdade enquanto falava. O Pai não estava esperando até o dia da morte de seu filho para conceder esse amor a ele. Esse amor já era dele. Quando o Senhor Jesus começou a estar disposto a vir e morrer. Uma pergunta. Não houve tempo em que ele começou a estar disposto. Aquele que é eterno sempre se dedicou à vontade do Pai e sempre antecipou a sua vinda para morrer. Tão certo como essa disposição não teve início, não houve tempo em que o Pai começou a amá-lo por essa disposição. Ele sempre amou. Tudo está ligado ao seu amor eterno por seu Filho. Tudo que o Senhor Jesus fez enquanto estava na terra foi de acordo com a vontade de seu Pai. João capítulo 6, versículo 38. E tudo lhe agradou. Mateus capítulo 3, versículo 17 e capítulo 17, versículo 5. Mas foi continuamente diante do Senhor que era tudo com um objetivo de vista. Fazendo a vontade do Pai, o levaria à cruz. Isso é particularmente apresentado a nós no Evangelho de João. É dito, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34, também capítulo 5, versículo 36 e capítulo 17, versículo 4. Mal podemos começar a compreender que o prazer Mal podemos começar a compreender que prazer deve ter dado ao coração do Pai, ouvi-lo finalmente declarar, está consumado em João capítulo 19, versículo 30. Prazer que ele nunca poderia ter recebido de um número incontáveis de sacrifícios de animais, mesmo que tenham sido instituídos por ele e tenham sido oferecidos a ele por muitos santos piedosos ao longo dos séculos. Quão apropriado era para Isaías escrever, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer prosperará na sua mão. Isaías capítulo 53, versículo 10. Que o homem é injusto é abundantemente claro nas Escrituras, particularmente em Romanos. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Que Deus é justo também é claramente declarado. De fato, no mesmo capítulo, no versículo 5, sua justiça é contrastada com a injustiça do homem. Mas se a nossa injustiça louva a justiça de Deus, que diremos? Deus é intrinsecamente justo, mesmo que a humanidade nunca tivesse existido, mas justa aposta a nossa injustiça, sua justiça se destaca em relevo glorioso. Embora o contexto da passagem seja sua fidelidade em contraste com a infidelidade do homem, a realidade mais ampla ainda é vista inequivocamente. Deus é justo e nós não. Este é um assunto muito sério, pois lemos que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos capítulo 1, versículo 18. E do dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 5. Deus deve julgar os pecadores, e ele certamente o fará em uma base justa, sem acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. No entanto, em meio a esse quadro sombrio, há uma mudança acentuada. Tendo declarado categoricamente que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo fala no versículo seguinte de ser justificados. Estes pecadores, justificados gratuitamente por sua graça. Como isso pode ser? Como pode um Deus justo, que de modo algum inocenta o culpado, como temos em Êxodo capítulo 34, versículo 7, declara justos os pecadores sem comprometer sua própria justiça? A resposta, é claro, está na morte de Cristo, ou como Paulo afirma, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação.
que é explicitamente dito ser em seu sangue, mostrando sem dúvida que é através de sua morte que isso aconteceu. Leia Romanos capítulo 3, e este assunto que estamos falando agora está nos versículos 24 e 25. A palavra aqui traduzida como propiciação ocorre apenas uma outra vez no Novo Testamento. E está em Hebreus capítulo 9, versículo 6, onde é traduzida como propiciatório, referindo-se à cobertura da arca da aliança do tabernáculo. No entanto, uma palavra muito relacionada a ela, a diferença é que uma é neutra e a outra masculina, também é traduzida como propiciação em 1 João capítulo 2. Lá é dito, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. João capítulo 2, versículo 2. Outro versículo, e nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. O verbo relacionado é traduzido seja misericordioso. Na oração do cobrador de impostos penitente, ele disse, tenha misericórdia de mim, pecador. Ou seja propício a mim, pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. Embora uma discussão detalhada esteja além do propósito desse vídeo, as referências que citei nos dão uma imagem clara do que significa quando o Senhor Jesus é chamado de propiciação. Em sua morte, seu sacrifício na cruz, em seu sangue, como Paulo afirma, ele satisfez plenamente a justiça divina, permitindo que Deus viesse em misericórdia para com os pecadores e os declarasse justos aos seus olhos. Justos aos olhos do próprio Deus. Isso, como é declarado no versículo de 1 João 2, já citado, é para o mundo inteiro. Mas nem todos se beneficiam disto, pois é pela fé. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 27. A justificação só é experimentada por aquele que crê em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 26. Quão gloriosas são as palavras de Paulo no versículo 26. Para declarar neste tempo a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. A palavra justiça, justo e justificação são todas da mesma raiz. Justiça é um substantivo, justo é um adjetivo e justificação ou justificador é um verbo, um particípio presente. Ele é aquele que declara a pessoa justa, ou seja, Deus é aquele que declara a pessoa justa. Com base no sacrifício propiciatório do Senhor Jesus, Deus pode declarar justo os pecadores, mas permanecer ele mesmo justo e longe de comprometer sua justiça. Ao declarar justos os pecadores, sua própria justiça está sendo demonstrada. No entanto, uma dificuldade pode surgir. Está tudo muito bem para um pecador que, após o Calvário, ouve o Evangelho e crê em Jesus. Ele recebe o perdão dos pecados e é declarado justo diante de Deus. Mas e aqueles que viveram e morreram antes da morte de Cristo? Paulo responde a esta pergunta. Deus apresentou seu Filho para declarar a sua justiça para a remissão dos pecados dantes cometidos pela paciência de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25. Havia muitas pessoas antes de Cristo vir que exerciam fé em Deus e eles eram considerados justos diante de Deus com base nisso. De fato, no capítulo 4 de Romanos, Paulo cita 2 exemplos disso. Note os versículos. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Capítulo 4, versículo 3. E Davi também descreve a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem obras. Capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 6. Mas Deus era justo ao fazê-lo, embora Cristo ainda não tivesse morrido para fornecer a base para tal ação. Deus era justo. Ele certamente estava
mas a demonstração disto ainda não havia ocorrido. Ele era justo em fazer, mas a obra que resolveria isto não tinha acontecido. Naquele dia importante, quando Cristo morreu, era abundantemente manifesto que Deus realmente tinha sido justo na tolerância que ele mostrou para com aqueles que agora chamamos de santos do Antigo Testamento, justificando-os em antecipação ao que o seu Filho faria no Calvário. Suas ações ao longo de todas as eras que precederam a morte de seu Filho foram plenamente justificados por essa morte. Nós só podemos começar a entrar na alegria que encheu o coração de Deus quando o seu único Filho bem-amado deu sua vida e, ao fazê-lo, demonstrou a justiça de Deus ao conceder perdão aos pecadores nos séculos anteriores e nos séculos que se seguiram. Bem poderia Paulo escrever sobre o Evangelho, pois nele é revelado a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17. Até aqui, vimos algumas consequências da morte de Cristo no que diz respeito a Deus. Agora, consideraremos algumas das consequências de sua morte para com aqueles que confiaram nele para a salvação. Existem dois verbos principais no grego, traduzido como resgatar em nosso Novo Testamento. O dicionário Vine explica. A primeira palavra é mais ou menos pronunciada assim, exagorazo, ou exagorazo talvez, seria uma forma reforçada de agorazo, que é outra palavra grega, que tem o significado de comprar, denota adquirir, especialmente de comprar um escravo, tendo em vista a sua liberdade. A outra palavra grega é mais ou menos pronunciada assim, lutro, são dois o no final dessa palavra, lutro, significa libertar ao receber o resgate, semelhante a lutrum, outra palavra que é um resgate, significa libertar pagando um preço de resgate e resgatar. Embora ambas as palavras sejam traduzidas para o português resgatar, a palavra grega exagorazo não significa a redenção real, mas o preço pago em vista disto. Já a palavra grega lutro significa a libertação real, a colocação em liberdade. Essas palavras são do dicionário, a tradução do dicionário dispositivo da palavra do Novo Testamento, Vine. Assim, observamos que as duas palavras estão intimamente relacionadas em significado, mas no que diz respeito à nossa redenção, a primeira, que é exagorazo, em suas palavras relacionadas, refere-se à causa, à morte de Cristo, enquanto a segunda, lutros, a palavra relacionada refere-se ao efeito, ou seja, ser libertados. A redenção é uma das grandes bênçãos que recebemos no momento em que confiamos nele. Em quem temos a redenção, apolutrosis, é o grego, pelo seu sangue, Efésios capítulo 1, versículo 7. Que o preço do resgate foi a morte do Senhor Jesus, fica claro pela afirmação de que a redenção é pelo seu sangue. E assim o escritor aos Hebreus pode afirmar que por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo obtido eterna redenção. Aí temos a redenção por nós, temos a palavra lutrosis, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Assim, o preço pago pela nossa redenção foi o sangue de Cristo. Mas podemos perguntar, mas do que fomos libertados? O primeiro versículo citado nos diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, Efésios capítulo 1, versículo 7. Nesse versículo, e Colossenses capítulo 1, versículo 14, a segunda frase é explicativa da primeira. A redenção consiste no perdão dos pecados. O dicionário Vine afirma que a palavra perdão denota uma
uma demissão, libertação. E falando do verbo correspondente, diz que como seu substantivo correspondente, primeiramente significa a remissão da punição devido à conduta pecaminosa, a libertação do pecador da penalidade devidamente e, portanto, justamente imposta. Em segundo lugar, envolve a remoção completa da causa da ofensa. Tal remissão é baseada no sacrifício vicário e propiciatório de Cristo. Esta verdade gloriosa tem muitos aspectos, um dos quais é como ele, Jesus, lidou com nossa condenação pela lei. Cristo redimiu. Aí temos a palavra grega exagorazo, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Israel estava sob a lei. Isto é verdade, mas o uso da expressão neste versículo por nós, aqui em Gálatas, crentes, predominantemente de origem gentia, e a referência explícita aos gentios, juntamente com outras passagens, como Romanos capítulo 3, versículo 19, onde diz: agora sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus, mostra que a lei demonstra a culpa de toda a humanidade, não apenas dos judeus, e assim condena a todos. Em sua morte, o Senhor Jesus lidou plenamente com essa realidade. E Paulo ilustra isto graficamente em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Outro aspecto de nossa redenção é apresentado por Pedro. Ele diz: sabendo que fostes redimidos, aqui temos a palavra grega lutrou, sabendo que fostes redimidos não fostes redimido com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, em sua vã maneira de viver, recebida por tradição de seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Se, ao se referir à vã maneira de viver, o modo vazio e infrutífero de viver antes da salvação, Pedro está falando das tradições humanas dos judeus ou da cultura idólatra dos gentios, ou ambos. O fato é que todos nós temos essas coisas em nossa história, que herdamos e que são, na melhor das hipóteses, inúteis. Fomos redimidos deles ou delas, não por moeda terrena, mas com o precioso sangue de Cristo. Nunca devemos esquecer aquilo de que fomos libertados. Paulo escreve sobre ele, sobre Cristo, que se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Já vimos que por meio da sua morte fomos libertados do medo da morte, para que pela morte destruísse aquele que tinha o império da morte, o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse os que, pelo temor da morte durante toda a sua vida, estiveram sujeitos à escravidão, Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, fomos libertos da culpa do pecado e de sua penalidade, da maldição da lei e do nosso antigo modo de viver, desta presente era e do medo da morte. Que maravilha! Em Romanos capítulo 5, versículo 9, lemos que, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. A frase pelo seu sangue deixa claro que é a sua morte que nos fez somos justificados. Mas o que significa ser justificado? Quer pensemos em um substantivo como justificação, um verbo como justificar ou um adjetivo como justo, cada um envolve o pensamento de justiça. De fato, ser justificado significa ser declarado justo. Assim, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, lemos estas palavras: pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Na frase justo
por injustos, não há artigos definidos. E poderia ser traduzido como justo por injusto. Esse é ele, o justo que sofreu por nós os injustos. Que o propósito disso era nos levar a Deus fica claro no versículo, como veremos mais adiante neste vídeo. Agora veremos que também foi para que tivéssemos uma posição justa diante de Deus. É isto que Paulo está afirmando no versículo Romanos capítulo 5, versículo 9, já citado no início deste vídeo. Nós que agora somos crentes, que éramos injustos aos olhos de Deus e que ainda assim não temos nada de nós mesmos que nos dê uma posição de justiça diante dele, fomos declarados justos por Deus com base na morte de seu Filho. Na última parte do capítulo 5 de Romanos, versículos 12 a 21, Paulo explica isso em detalhes gloriosos, comparando e contrastando Adão e Cristo. Adão é referido como a figura daquele que havia de vir. Versículo 14, note o versículo 14 de Romanos 5. O elemento de comparação é visto na recorrência da palavra ao longo da passagem, tanto de Adão quanto de Cristo. Note os versículos 12, 15 a 19. E no uso repetido da expressão como assim. Note os versículos 12, 15, 18 e 19 a 21 de Romanos capítulo 5. No entanto, como veremos, o que é mais impressionante do que a semelhança é a distinção entre Adão e Cristo. Adão é de fato uma figura, um tipo de Cristo, mas é, por contraste, mais do que por comparação. Paulo fala de um homem, versículo 12, do capítulo 5 de Romanos, identificado como Adão, versículo 14, e de um homem, versículo 15, identificado como Jesus Cristo, versículo 15 também. Ele também traz diante de seus leitores uma ação significativa que cada um tomou. No versículo 18, a de Adão é descrita como uma só transgressão e a de Cristo como um ato de justiça. O ato de Adão foi que ele fez na queda, no Éden, também descrito como a transgressão de Adão, versículo 14, e Paulo escreve sobre ele como um que pecou, versículo 16. O único ato de Cristo é sua morte, a qual Paulo se referiu repetidamente nos versículos 6 a 11. O de Adão foi um ato de desobediência, versículo 19, enquanto o de Cristo foi um ato de obediência, versículo 19 também. Paulo não está escrevendo essas coisas meramente para traçar um contraste entre suas ações. Seu propósito é mostrar os efeitos de longo alcance de cada ação, visto no uso das palavras todos, nos versículos 12, 18 e também na expressão muitos, nos versículos 15, 16 e 19. Em cada caso, o que um homem fez em uma ocasião teve ramificações para inúmeras pessoas. O ato de desobediência de Adão resultou em julgamento. Note o versículo 16 aí de Romanos capítulo 5. Enquanto o ato de obediência de Cristo resultou em um dom gratuito. Versículos 15 e 16 deste mesmo capítulo. O julgamento resultante do ato de Adão foi condenação. Versículos 16 e 18. O dom gratuito que flui de Cristo foi justiça, versículo 17, ou justificação, no versículo 18. Afirmando de outra forma, Paulo diz que o único ato de desobediência de Adão teve a consequência de que muitos foram feitos pecadores, versículo 19. Enquanto que aquele grande ato de obediência de Cristo significa muitos serão feitos justos, versículo 19 também. O pecado de Adão significa que a morte reinou, versículo 14, ao longo da história, mesmo antes da lei entrar. Mas agora algo glorioso foi trazido pela obra de Cristo. Assim como o pecado reinou até a morte, devido a Adão, agora a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor, versículo 21. Não apenas vemos a graça reinando, mas aqueles que vierem para o bem dela
reinarão em vida. Versículo 17 de Romanos capítulo 5. Assim, aquele imenso problema que surgiu para a humanidade como resultado do ato injusto de Adão foi respondido no grande ato justo, a morte de seu filho. Quando ele morreu pelos ímpios, morreu por nós. Confira os versículos 6, 8 e 10 de Romanos capítulo 5. Não é só que Jesus resolveu o problema como se houvesse apenas uma equivalência e nada mais. Não. 5 vezes nesse capítulo, ou seja, o versículo 9, 10, 15, 17 e 20, Paulo usa a frase muito mais para mostrar que o que ele, Jesus, fez supera em muito tudo o que Adão fez. Como Paulo diz no versículo 20, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles que confiam em Cristo recebem muito mais de seu ato de obediência do que perderam pela desobediência de Adão. Como eles conseguem isso? Para responder a isto, voltamos ao primeiro versículo do capítulo. Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé que uma pessoa é declarada justa, com base naquele ato feito pelo justo quando ele morreu por nós. Este versículo também nos diz que outra consequência é que temos paz com Deus. Isto nos leva a outro assunto, ou seja, a reconciliação. Não só recebemos o perdão dos pecados, mas fomos reconciliados com Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu Filho, e a justiça, sendo agora justificados pela fé em seu sangue, é claramente declarado como sendo diretamente consequências de sua morte. Assim também é a reconciliação. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Romanos capítulo 5, versículo 10. O dicionário Vine, mais uma vez vou citá-lo, explica que o verbo mais comumente usado no Novo Testamento para reconciliar significa de pessoas, mudar de inimizade para amizade. O substantivo correspondente, novamente de acordo com Vine, denota uma mudança por parte de uma pessoa, induzida por uma ação por parte de outra. No Novo Testamento, é a reconciliação dos homens com Deus, por sua graça e amor em Cristo. Muitas vezes, quando duas partes não estão em estado de paz, se diz que há falha de ambos os lados. Ambos têm alguma responsabilidade por causa do problema. Em cada uma tem uma certa má vontade em relação à outra. Não é demais enfatizar que quando se trata de Deus e do homem, não é assim. A culpa e a inimizade estavam totalmente do nosso lado. E a iniciativa para resolver a situação foi totalmente do lado de Deus. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou a seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Os detalhes desta obra de reconciliação são dados nos últimos versículos de 2 Coríntios capítulo 5, onde Paulo a menciona em uma das suas formas, reconciliação, nada menos que 5 vezes no espaço de 3 versículos curtos. Paulo deixa claro que é Cristo e sua obra que formam a base sobre o qual a reconciliação é possível. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Paulo não está meramente afirmando que Deus estava em Cristo, mas sim que é na pessoa e obra de Cristo que ele trouxe a reconciliação. Que é sua obra no Calvário a que ele está se referindo é indubitável, porque ele, Deus, o fez, Cristo, pecado por nós, que não conheceu o pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Isto também está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. No versículo 19 deste capítulo, Paulo apresenta vividamente diante de nós a grande misericórdia de Deus em sua obra de reconciliação.
Ele estava reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões. Quando ele enviou seu Filho, ele teria sido perfeitamente justo ao confrontar um mundo culpado com os seus erros e exigir vingança. Mas não foi isto que Deus fez. E não foi isto que o seu Filho fez. Pelo contrário, ao fazer de seu Filho pecado por nós, ele trouxe condições pelas quais ele poderia oferecer termos de reconciliação ao mundo. Isso sim é graça. Pode-se ver um paralelo disso em João capítulo 3, versículo 17, onde é dito: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Embora o mundo merecesse condenação, Deus enviou seu Filho para salvá-lo. Embora merecesse ser chamado a prestar contas de seus erros, Deus o presenteou com uma oferta genuína e generosa de reconciliação. Como Deus apresentou esta oferta ao mundo? Paulo diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, e nos confiou a palavra da reconciliação, versículo 19. Paulo estava profundamente consciente de seu papel como embaixador de Deus no mundo, embaixador de Cristo. Versículo 20. Assim como o embaixador viria de seu governante levando uma mensagem daquele governante, Paulo era um emissário de Deus trazendo uma mensagem de reconciliação ao mundo, o Evangelho, com um apelo direto do próprio Cristo, como se Deus te pedisse por nós: rogamo-vos, em lugar de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Isso está no versículo 20 de 2 Coríntios capítulo 5. Deus fez tudo o que era necessário. Tudo o que restava era que os pecadores respondessem e se reconciliassem com Deus. Paulo há muito partiu deste mundo, mas seus escritos fazem parte das Sagradas Escrituras. E esta mesma mensagem continua a ser declarada. Paulo expõe dois aspectos gloriosos da reconciliação em suas epístolas da prisão. Primeiro, falando de judeus e gentios, ele escreveu: e para reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando assim a inimizade. Efésios capítulo 2, versículo 16. Ele explica como isso aconteceu. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou o muro de separação entre nós, tendo abolido em sua carne a inimizade, para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz. Então, Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ao reconciliar judeus e gentios consigo mesmo, ele trouxe a reconciliação entre eles, de modo que os crentes, qualquer que seja a sua origem, sejam um corpo em nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo afirma que a cruz é o meio pelo qual Deus trará a criação de volta. Melhor dizendo, Deus trará. A cruz é o meio pelo qual Deus trará a criação de volta a um estado de harmonia consigo mesmo. E tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo todas as coisas por ele. Digo, quer seja coisas da terra, quer seja coisas do céu. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Nós, no entanto, já fomos reconciliados. Paulo diz: e vós, que outrora fostes alienados e inimigos em vossa mente por obras iníquas, agora ele reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Ele nos reconciliou. Então, versículos 21 e 22 de Colossenses capítulo 1. Nossa reconciliação é parte do plano glorioso de Deus para todas as coisas. Já estamos no bem daquele estado de paz que ainda é futuro para o cosmos. 2 versículos em Gálatas destacam como a morte de Cristo trouxe os crentes a um relacionamento inteiramente novo, de uma forma intensamente prática. O capítulo 1, versículo 4, mostra como nos relacionamos com esta era maligna, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai.
Já fomos parte do atual sistema do mundo mal, que é contrário a Deus, mas o Senhor Jesus deu-se a si mesmo para nos livrar dele. Isto pode ser visto como histórico, pois fomos libertos no momento em que confiamos nele, e também como futuro, em que quando formos estar com ele, seremos libertados dele, deste presente século mal, para sempre. No entanto, embora ambos sejam verdadeiras, certamente a força da declaração de Paulo é que é algo que conhecemos os resultados já no presente. Esse é o lado negativo, e aquele com o qual não estamos mais associados. Mas no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, Paulo mostra que também é altamente positivo. Ele escreve: estou crucificado com Cristo, mostrando sua identificação com ele em sua morte. No entanto, como na referência anterior, não se trata de mera abstração teológica, mas tem uma relação prática com a vida. Paulo continua dizendo: não obstante, vivo, contudo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O fato de o Filho de Deus ter se dado por ele significava que, dia a dia, a vida de Paulo era vivida pela fé nele. Assim deve ser para todos nós. Antes de deixar Gálatas, notamos uma referência que mostra que a morte de Cristo muda a forma como valorizamos as coisas. O mundo, note capítulo 6, versículo 14, de uma perspectiva humana, Paulo tinha muito do que se gloriar, mas a cruz de Cristo mudou tudo isto. Agora, o fato de que ele pertencia àquele que morreu na cruz era seu único motivo para se gabar. Que nós também nunca esqueçamos que não temos nada de nós mesmos do que nos orgulhar. Sigamos a instrução que Paulo dá. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17.